Vamos lá, gente, vamos falar um pouco agora sobre como colocar o arame na planta, né? Que eu acho que é um dos principais pontos aí para quem está começando no bonsai. A maioria das pessoas tem essa dúvida enorme, né? Como que eu vou colocar o arame na minha planta? Como que eu não vou matar a minha planta? Existem algumas técnicas que eu vou passar algo bem simples para vocês começarem esse processo, para vocês iniciarem esse processo de uma forma bastante tranquila, bastante calma. Vou usar o arame de cobre, como eu falei, eu gosto de mais aramar coníferas com cobre, então vou utilizar o arame de cobre. Vou pegar um arame de 2,5 milímetros aqui. E normalmente quando a gente vai começar uma aramação, a primeira dúvida é quanto que eu corto de arame do meu rolo? É muito comum a gente ver as pessoas passando o rolo em volta da planta. Eu não gosto muito de fazer isso, principalmente com cobre, porque a partir do momento que a gente mexe no cobre, depois dele ser queimado, ele enrijece. Então você não pode ficar com o arame de cobre, ficar manipulando ele ou mudando a forma, porque ele vai ficando rígido, chega uma hora que você já não consegue mais fazer a curva com ele. Então, como que a gente calcula? Por exemplo, esse arame aqui, que é o arame de 2,5, eu vou passar nesse galho que vocês estão vendo aqui, mais ou menos até o final, o meio desse galho mais grosso aqui, né? Então eu vou usar esse aqui como meu galho primário, ou seja, eu vou ter aqui uma distância de uns 15 centímetros, né? Um galho de mais ou menos uns 15 centímetros, eu vou deixar em torno de 30% a mais, um terço desse tamanho a mais, para que no movimento de passar o arame, enrolar o arame no galho, a gente consiga chegar no ponto onde a gente quer, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma muda de pinheiro negro, uma muda de simples, né? Uma muda de ceasa, uma muda de viveiro. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai colocar o arame é estabilizar o arame na base da planta. Se a gente for imaginar que aqui é a terra, né? Então vamos pensar que isso aqui é a terra. Eu vou fincar ele na terra e depois girar esse arame no tronco. Se a gente for falar de um patamar, né, que isso aqui seria um patamar de uma árvore, eu tenho que pensar que esse arame ele já passou pelo tronco principal e eu estou direcionando ele para esse patamar. Então, pensando nisso, eu vou abrir um pouquinho a morsa aqui só para poder passar esse arame, prender, né, fixar ele. E vocês podem usar, até, pô, Renato, mas eu posso treinar numa morsa igual você está fazendo aí? Pode, não tem problema nenhum. Lógico que assim, aqui é só para demonstrar para vocês como fazer isso de uma forma mais fácil, mais simples e principalmente assim aquele pulo do gato, né? Vamos pensar aquele pulo do gato. Coloquei o arame aqui, né? Tá firme na minha planta, enterrei ele, a planta está saindo da terra e agora eu vou passar o arame na planta. Puxa, e aí? Eu seguro o arame assim, seguro o arame assim, seguro o arame assim. Como que eu seguro o arame? Primeira coisa que vocês têm que entender, o que vai fazer o arame ficar firme na planta de vocês, e não é nem apertado, nem solto, é firme na planta de vocês, é a girada do arame. Então eu gosto muito de fazer o giro com a ponta do meu dedo, ó. Eu vou trazer mais aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou colocar bem no centro aqui para a gente ver o meu dedo ali trabalhando. Fixei o arame na base e vou, ó, encostei ali na planta, eu estou girando o arame, ó, com o meu dedo, certo? Ó, girei o arame com o meu dedo, ó. E com a outra mão eu estou sustentando o arame, ó, sustentando para que ele fique firme na planta, certo? Ó, fiz a passagem do arame. Quando o arame vai acabando, a gente pode utilizar aqui um pouco mais o dedão, não tem problema. E no finalzinho, se você quiser ainda pegar um alicate de arame mesmo, aquele alicate de girar o arame, você pode também, não tem problema nenhum. Você pode dar essa última volta. Eu vou aqui só dar uma giradinha por último para vocês entenderem. Perfeito, girei. Esse galho aqui é um galho velho, é como se fosse uma planta velha. E por que eu coloquei o arame assim, girando dessa forma? Né? Qual que é o objetivo? O objetivo é criar um ângulo de mais ou menos, se vocês olharem de frente aqui, mais ou menos 45 graus de inclinação entre um arame e outro. Eu não posso deixar o arame tão apertado na planta a ponto de marcar a casca, de machucar a casca. E também não posso deixar ele a ponto de ficar solto na planta, a ponto do momento da minha movimentação, ou seja, quando eu for movimentar o meu galho, esse arame ele acaba se soltando, né? Outra coisa importante, quando eu passo o arame no sentido horário, que é o que eu fiz aqui, eu também quero girar o galho no sentido horário. Eu vou posicionando o galho no sentido horário. Quando eu passo o arame no sentido anti-horário, ou no sentido oposto, eu também vou movimentando o galho no outro sentido. Então, quando você for colocar o arame na planta, é muito importante que você entenda qual posição que você deseja naquele galho. Nossa, Renato, mas me deu um nó agora, não sei que posição que eu quero. Vai fazer uma diferença muito grande isso no início? Não, não vai fazer uma grande diferença, mas você vai entender exatamente para que serve essa informação quando você tiver um pouco melhor no seu método de aramação.
Então passei um arame aqui. Para que é esse arame? Para eu conseguir movimentar. Quando a gente vai começar a fazer curvas num galho, movimentar um galho, é muito importante que a gente apoie a mão no arame. Ó. Eu apoio no arame, eu apoio no arame, eu apoio no arame. E aí eu consigo mexer o meu galho. Se vocês olharem de frente, eu fiz uma bela curva no meu galho, eu consegui movimentar bastante o meu galho, certo? Esse outro galho aqui, que não tem arame, poxa, Renato, eu começo um arame lá embaixo de novo e vou para esse galho? Não, eu vou ensinar para vocês uma técnica. Vou tirar um galho que tem 3 galhos saindo na mesma posição. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que, na verdade, assim, toda ponta de arame tem que chegar na ponta do galho. Eu não posso ter pontas livres de arame no meio da planta. Então, se eu for usar, por exemplo, um arame para esse galho, é interessante que eu já calcule a distância desse galho que eu vou precisar e a distância para um outro galho que eu vou precisar para esse outro lado. Então vamos passar rapidão esse arame para vocês verem como que vai ficar e para vocês entenderem como que é feita uma aramação básica de um bonsai. Ó, medir mais ou menos no olho, né, para como que funciona. E uma coisa importantíssima aqui, bem importante. Quando a gente for aramar um galho mais fino, né, como seria esse aqui e esse aqui, eu não posso começar a aramar o galho, porque o arame, a base do arame fica solta, né? Olha lá, a base do arame está solta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro estruturar a minha aramação passando de forma paralela, de preferência, tá? Ó, paralela ao arame principal daquele galho. Ó, tá passando paralelo, né? E depois que o arame está firme, da mesma forma como eu deixei ele firme, ó, tá firme. Da mesma forma como eu deixei ele firme quando eu finquei ele na terra aqui embaixo, eu estou deixando ele firme no meu tronco principal para poder passar para os galhos em paralelo. Então aqui, ó, vou jogar o arame agora para esse galho de cá. Mesma coisa, 45 graus. Ah, uma dica importante. Se vocês forem aramar, sempre busquem essa posição aqui, ó. Olha aqui para mim de frente. Arama para vocês. Traga o arame, de preferência, na sua posição, né? Para você. Nunca ao contrário. Lógico que aqui eu estou fazendo uma demonstração simples, mas sempre tente fazer a aramação trazendo o arame para você, tá? Nunca indo contra você. Fica mais fácil, fica mais limpo e você consegue visualizar melhor o que você está fazendo. Então eu vou simplesmente acabar essa aramação aqui, só para a gente poder finalizar essa pequena demonstração e vocês vão entender. Ó, cheguei até aqui, legal. E olha aqui, ó, nossa, o Renato cruzou um arame. Dá para ver aqui, Gui? Dá para ver, ó lá. Ó. Tô vendo aqui, ó, tô vendo aqui. Por que eu fiz isso? Porque quando eu for abaixar o galho, ó, o que ele faz com o arame grosso? Ele traz o arame junto. Se eu tirar essa voltinha, a hora que eu for abaixar o galho aqui, esse arame ele vai subir. Então, para eu posicionar esse galho, ó, eu uso esse tipo de ancoragem que a gente chama. Eu estou ancorando um arame no outro. E esse outro galho mais fino, ó, já consegue ficar na posição com esse arame um pouco mais fino. Legal? Vou mostrar para vocês de frente agora, ó, como que ficou a curva, só para vocês verem. Isso é uma técnica de como colocar o arame no seu bonsai. Pessoal, assistam e reassistam esse vídeo várias vezes, tá? Vocês vão aprender, cada vez que vocês assistirem, vocês vão aprender uma pequena informação nova, um pequeno jeito, e isso vai fazer uma diferença muito grande no processo de colocar arame na sua planta. Perfeito? Vamos seguir.